Mas agora com o Juliano lá, que é chapa do promotor também, será ele? Então, né? Beleza, então. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou José Roberto Paula Júnior. Para início de conversa, eu solicito humildemente que todos os participantes procedam com as devidas correções. Aumentem os seus volumes, de preferência, desliguem os seus microfones durante o evento. Perfeito, muito obrigado. Então, iniciando mais uma reunião aberta da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da 12ª subseção da OAB Ribeirão Preto. Eu sou o José Roberto Gomes de Paula Júnior, eu sou membro aqui da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio. Estamos realizando uma reunião aberta com o tema ESG e sustentabilidade. Para começo de conversa, eu não devo deixar de citar quem são os membros da nossa renomada comissão. O presidente da nossa comissão é o Dr. José Roberto Reis Silva, que infelizmente estará presente na figura de ouvinte e não poderá estar na figura de anfitrião. Ele, como seus familiares, estão em fase de melhoria em função do Covid-19. Mas o evento de hoje, a organização e a manutenção do que nós estamos presenciando se deve ao árduo trabalho do presidente da nossa querida comissão. Os nossos profundos agradecimentos pela idealização e também agradeço a todos os membros da nossa comissão. Presidente José Roberto Reis da Silva, nosso querido presidente, a vice-presidente, a doutora Liliane Moraes Ramos, os membros Carlos Eduardo Truitt Mendes, doutor Rodolfo Bonini, o doutor Luciano Greco e o doutor Fábio Pereira. Eu também sou membro da comissão, eu sou o José Roberto, como nosso querido presidente, famoso meu xará, ou eu sou o xará dele. Estou aqui como anfitrião desse belíssimo evento e, em poucas palavras, eu costumo dizer o seguinte, ESG vem do inglês Environmental, Social and Corporate Governance. Em outras palavras, nós podemos dedicar que nada mais é do que governança ambiental, social e corporativa. Dos documentos da Organização Mundial das Nações Unidas, da década de 70 até os dias atuais, nós temos conhecido e discutido e trabalhado com os temas relacionados à sustentabilidade. O famoso Triple Bottom Line, também chamado de TBL, que é o tripé da organização que procede à sustentabilidade, se baseia em 3 marcos de grande evidência: o campo social, o ambiental e o econômico. Com a ESG, nós podemos dizer que a sustentabilidade vive uma nova revolução. A possibilidade de usar essas 3 unidades em novos negócios, na cadeia produtiva, nada mais é do que se refere a 3 fatores principais da medição da sustentabilidade empresarial. Avaliar o impacto social, verificar a pontuação e o impacto ambiental e como isso modifica de forma breve e clara o ambiente e a economia do negócio ou da empresa. Para tanto, na pauta da nossa reunião aberta, o tema a discutir é ESG, sustentabilidade e oportunidades para o agronegócio. Os expositores já estão a postos e eu queria apresentar rapidamente os nossos expositores.
apresentar e agradecer a presença a doutora Luciana Viana Pereira. Ela é advogada sócia do L. Viana Pereira Advocacia. Ela é mestranda em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa e especialista em Direito Ambiental. O doutor Ademar Ronquim Filho, ele é advogado, especialista em Direito Ambiental, mestre em Sustentabilidade e doutorando pela Universidade de São Paulo. Para início de conversa, para não perdermos tanto tempo, eu solicito que todas as perguntas sejam enviadas via chat. Eu vou receber e, no momento oportuno, direcionarei aos nossos convidados. Aproveito também agradecer a presença do Dr. Marcelo Abdu, vice-presidente da Ouro Fino AgroScience, que no final do nosso evento irá tecer alguns comentários valiosos a respeito do SCG e a Ouro Fino. Para início de conversa, então, eu passo a palavra e agradeço a sua belíssima participação à doutora Luciana Pereira. Palavra dada, fique à vontade, muito obrigado. Obrigada a você, Zé Roberto, obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando para vocês. ESG é um tema que eu venho estudando já há algum tempo, é um tema que é muito interessante, que eu brinco que congrega as minhas áreas de atuação, que já são as minhas áreas de atuação desde sempre, né? Desde que eu me formei na faculdade, eu atuava na área ambiental, também atuava na área societária e na área de contratos. Isso sempre era um motivo de dúvida dos meus colegas, porque ficava todo mundo pensando, poxa, mas são áreas tão distintas, são matérias e temas tão diferentes. E aí, graças a Deus, a partir de um determinado momento, as pessoas começaram, né, com o SG, a partir aí de 2020, a gente começou a ver que, na verdade, essas três áreas elas são muito integradas e têm muita correlação. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês, por gentileza, me avisem se funcionou. Deu certinho? Perfeitamente. Então, agora vamos lá. Vamos ver se eu boto para apresentar. O tema, então, é um só, né? E aí, o doutor Ademar, nós tentamos, de alguma maneira, fazer a apresentação que ela ficasse de uma forma encadeada. Então, meu objetivo aqui é falar um pouco mais sobre o conceito, sobre o que é ESG, e aí depois, na sequência, o doutor Ademar vai aprofundar alguns pontos, ele vai tratar de algumas especificidades do ESG, né? Como é que ele é materializado, então. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre esses tópicos aqui. Primeira coisa, por que a gente precisa falar de ESG nesse momento? Qual é o objetivo? Por que a gente acha que esse tema é importante e é importante para o agro e para essa comissão? Porque, primeiro, só se fala disso no mundo, né? A gente chegou num momento em que 90% das notícias relacionadas a ambiental e a direito ambiental são de ESG. Né? Então, você tem informações, muitas informações e muitas notícias financeiras, né? O ESG é essa visão financeira da sustentabilidade. A gente tem uma série de notícias o tempo todo pipocando na mídia e perguntas o tempo todo indagando o que está mudando, o que é isso, que onda é essa, o que é ESG, onde é que ele se encaixa no nosso mundo, né? Essa última notícia, por exemplo, que eu trouxe aí para vocês, que o BTG fez a primeira operação de crédito sustentável agrícola, né? Então, essa notícia é bem recente, ela é agora de 30 de março, e aí eu trouxe uma última notícia também aqui, que é falando sobre os títulos com metas de sustentabilidade, tem hoje mais demanda do que oferta. Então, essa notícia, ela é um alerta para as empresas que atuam no agronegócio, porque as empresas do agro e as empresas de forma geral, elas têm um potencial de captação de recursos tremendo nesse mercado, né?
E hoje o que a gente tem visto e que as notícias têm mostrado é que quando os títulos que são ESG, títulos verdes, títulos de impacto, títulos de transição, todos esses títulos, quando eles são colocados no mercado, a demanda é enorme e eles são adquiridos, né, pelo mercado. O mercado está ávido por esse tipo de produto. E de onde surge o ESG? Aí eu faço sempre essa mesma brincadeira, né? Eu dei um curso há um tempo atrás sobre ESG e responsabilidade dos administradores pela Escola Superior de Advocacia da OAB aqui do Rio de Janeiro. E a gente tem a impressão que ESG surgiu em 2020 e surgiu com o Larry Fink, né? E quem é o Larry Fink? Acho que todo mundo que mais ou menos tem interesse nesse mercado deve ter visto, saiu muito em todos os jornais, lá no começo de 2020, uma declaração e uma carta que o Larry Fink fez aos investidores e fez aos CEOs das empresas, dizendo que para que as empresas pudessem prosperar com o passar do tempo, elas precisavam ser sustentáveis, e ser sustentáveis nos 3 pilares da sustentabilidade, né? Então, elas precisavam se preocupar com o meio ambiente, e só cuidando do meio ambiente elas poderiam, de fato, prosperar a longo prazo. Por quê? Porque você começa a ver o risco ambiental, o risco social, os riscos relacionados à sustentabilidade, os riscos relacionados à governança, uma governança adequada. O que é uma governança adequada? É uma governança ética, segregada dos acionistas, em que a empresa ela olha tanto para os seus acionistas e para o retorno que ela precisa dar aos investidores, como também para o impacto que essa empresa gera no seu meio, no local onde ela está. Então, a gente começa, o que o Larry Fink fez nessa carta aos CEOs foi dizer a eles que eles precisavam enxergar esses riscos de sustentabilidade como riscos financeiros, porque não cuidar do meio ambiente, não cuidar dos aspectos sociais dos seus empregados, do impacto às suas comunidades, não cuidar dessas coisas poderia afetar a saúde financeira da empresa a longo prazo. Esse foi o objeto principal da carta do Larry Fink. Mas o ESG, ele não surgiu em 2020. Ele está muito longe. Toda essa discussão, a origem dela, não surgiu com o Larry Fink, não surgiu em 2020. Se a gente for olhar, e esse primeiro documento que eu trouxe aqui para vocês, ele é o relatório Brundtland, que é o primeiro relatório, quem milita na área ambiental conhece, já ouviu falar muito, é o primeiro relatório global das Nações Unidas em que se discute a sustentabilidade. Ele foi o primeiro documento em que parou para olhar que os aspectos ambientais precisavam ser analisados. E se a gente for olhar esse documento, ele é vastíssimo, ele é muito extenso, a gente já consegue ver o vínculo financeiro com esses aspectos ambientais. Então, nesse trecho, por exemplo, ele já está dizendo o seguinte, olha, que potencialmente vão ser necessários recursos financeiros para poder fazer um desenvolvimento de energia renovável, para fazer controle de poluição e para integrar o desenvolvimento do campo, para integrar o desenvolvimento rural. Tem vários outros trechos que também existem nesse documento e que fazem referência, de alguma forma, a essa visão financeira da sustentabilidade. E qual é o outro documento que é bastante relevante para esse mercado? É esse outro relatório que está aqui do outro lado, que é o Who Cares Wins. E esse relatório, ele foi um relatório feito em 2005, se eu não me engano, de um grupo global, né, do Global Compact. E ele foi o primeiro documento que lá em 2005, lá no começo do nosso século novo, ele cunhou a expressão ESG, né? Ele parou de falar de sustentabilidade, ele começou a descrever a necessidade de integração de todos esses atores aí que estão nesse slide, nesse ponto aí que eu coloquei, a necessidade de integração de todos eles para um desenvolvimento que fosse verdadeiramente sustentável. Ele é o primeiro relatório, então, que ele trata, ele se baseia nos princípios de direitos humanos e nos princípios da ONU, e ele traz
ele que define, eles escolheram o termo Environmental, Social and Governance Issues, ou seja, questões relacionadas ao meio ambiente, questões sociais e questões de governança, através desse relatório, como uma forma de chamar atenção para o fato de que essas áreas estão correlacionadas e são interdependentes. E como é que começa, então, o nosso 2021? Esse relatório ele foi editado em outros anos, tá? Mas como é que começa o nosso 2021? Vamos lembrar que 2020 foi o ano da pandemia, né? E esse relatório é um relatório global, que também foi, enfim, ele foi preparado já há vários anos, e ele indica, ele faz um levantamento, né? Ele faz uma pesquisa do Fórum Econômico Global, e ele faz uma pesquisa para os atores que estão ali sobre quais são os riscos principais que eles estão considerando, né? Que aquelas pessoas que respondem esse survey, né, que é uma pesquisa de opinião, quais são os principais riscos que precisam ser considerados. E se a gente for olhar os principais riscos que foram apontados nesse relatório, a gente vai ver que dos primeiros 5, né, em relação à probabilidade de ocorrência, 4 deles são ambientais. O número 4, que nem é o número 1, é um risco relacionado a doenças infecciosas. E aí é óbvio, né? A gente precisa lembrar que a Covid-19 surgiu e parou o mundo em 2020. São só outras formas de visualizar esse mesmo ponto. Se a gente olhar, esse aqui é o relatório de 2021 e ele faz o comparativo com os anos anteriores. Se vocês olharem, tudo que é verdinho é ambiental. Então, só para a gente perceber que, em relação à probabilidade, essa visão de que o risco ambiental é uma coisa a ser considerada financeiramente já é antiga, né? Eu não vou passar todos os slides, até porque a gente tem tempo e o objetivo é a gente poder fazer um pouco de debate, mas então eu vou passar alguns, mas se vocês precisarem, se vocês quiserem, eu disponibilizo a apresentação integral para vocês. Então, vamos lá. O que é sustentabilidade? Então, se a gente for olhar, o conceito de ESG, ele está vinculado à sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela é um conceito que também vem se desenvolvendo ao longo do tempo. A sustentabilidade é esse conceito do triple bottom line, que o Zé Roberto mencionou muito corretamente no início da nossa conversa, e é essa necessidade de você unir os pilares econômico, social e ambiental. Esse slide também eu vou passar bem rapidinho para eles, eu só queria dizer para vocês o seguinte, que essa expressão ESG, ela ganhou muita força na Europa, enquanto que nos Estados Unidos a gente tinha já historicamente uma outra expressão, que está muito relacionada com o ESG, que é o Socially Responsible Investing, então que é um investimento socialmente responsável, e a origem disso é de fundos conservadores e religiosos nos Estados Unidos, em que as pessoas que investiam nesses fundos começaram a se perguntar, na época da guerra, né, se eles gostariam, né, e se eles de fato queriam que eles lucrassem com guerra, ou lucrassem com investimento e com empresas que não estavam atreladas aos seus próprios valores. Então, você foi lá com o SRI ainda nos Estados Unidos, lá em 1971, que foi o primeiro fundo SRI, que se começou a discutir, poxa, mas eu quero lucrar com algo que viola os meus valores, né? Foi uma percepção de investidores sobre esse aspecto. Bom, então, o que afinal é o ESG? Eu já falei pra caramba do surgimento, da relação com o conceito de sustentabilidade, mas o que é o ESG e por que a gente está falando dele agora? O ESG, então, ele é a inclusão das variáveis ambientais, sociais e de governança, né? E o que é governança? É uma gestão econômica eficiente, sem desvios, nas decisões de financiamento e investimento que são tomadas pelos mercados, pelos fundos, pelos investidores, por quem financia o mercado. Então, qual é a diferença entre ESG e sustentabilidade? Por que a gente está falando de ESG aqui e não de sustentabilidade, né? A diferença ela é única e exclusivamente financeira, contábil. Ela é única e exclusivamente a visão, o que muda é a visão
de onde vem a visão, né? A sustentabilidade é um conceito, é um termo conceitual, é algo que é valorativo. O ESG não, o ESG é a monetização, é a contabilização, é refletir esse conceito em números, né? E quem é que olha e quem é que força o ESG? Quem força o ESG é o mercado. Então, o ESG, eu falo que os comitês de sustentabilidade normalmente são a visão interna da empresa, enquanto que o ESG vem e é a visão do mercado sobre aquela empresa. Então, é quem investe, é o banco que concede financiamento, é a seguradora que opta por comercializar um produto para segurar aquela empresa ou não. O ESG, elas vão olhar, essas empresas vão olhar os ativos que elas estão investindo para ver se eles são adequados ou não adequados, se eles têm essa visão de longo prazo, se eles têm essa visão ESG, tá? E qual é o grande gap hoje? Onde é que a gente está? O que a gente está vivendo hoje existem várias métricas, existem várias normas, existem vários ratings, existe uma profusão de formas de avaliar o ESG. E o que se está percebendo hoje, aí eu estou falando basicamente de Europa, Estados Unidos, o Brasil, a gente está construindo alguma coisa, mas já tem um pouco essa base que vem de lá. O que se está tentando agora é unificar conceitos, né? Para evitar o que, não sei se vocês já ouviram falar, mas o tal do greenwashing, que é aquela maquiada na empresa para dizer que ela é verde, mas que na verdade ela não é. Né? E, na verdade, ela não adota os princípios internamente, mas ela faz um marketing como se fosse. Isso é o greenwashing, né? E o que está se pretendendo, então, agora é a unificação das diversas métricas, das diversas avaliações que estão sendo feitas pelo mercado. E quem é que está envolvido no ESG? Quando a gente fala de ESG, de quem são os atores do mundo ESG? É toda essa galera aí, né? Todos esses atores, eles estão diretamente envolvidos nas avaliações ESG dos ativos e das empresas. Se vocês olharem as companhias, as empresas e os produtores rurais, eles estão ali no meio. Mas o ESG, ele precisa contemplar e, de alguma maneira, essa empresa e esse produtor rural, ele vai precisar se comunicar com todo esse grupo de atores que estão aí em volta. Então, a gente tem, de um lado, aqueles atores que são os stakeholders, né, os consumidores, a comunidade vizinha, os fornecedores, os parceiros, né? Então, se eu sou uma empresa ESG, eu vou me preocupar com as políticas também dos meus fornecedores e dos meus parceiros, os produtores rurais de quem eu adquiro o produto, né, para beneficiar. Eu preciso me preocupar com eles também, eu preciso avaliar e saber como está o compliance, né? Como está o cumprimento das normas. As normas são cumpridas e, além disso, há uma preocupação, né, de melhoria, de impacto positivo no meio ambiente, de impacto positivo social, né, em relação a, por exemplo, evitar tratamento degradante para os funcionários. Existe aí mais no mundo mais urbano, mas existe um plano de carreira para aqueles funcionários, né? Existe uma preocupação ambiental, as normas são cumpridas. Como é que isso vem acontecendo? E como opera, então, esse ESG, né? O ESG, eu já falei para vocês, ele é a visão do mercado. E o ESG, então, ele está linkado ao mercado financeiro. E o que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é só bolsa de valores? Não. A gente chama de mercado financeiro tudo que envolve financiamento e dinheiro circulando, né? O mercado financeiro é aquele mercado em que você congrega quem precisa captar recursos, e aí a gente tem, por exemplo, a empresa, os produtores rurais e também os governos, porque a gente precisa pensar que os títulos emitidos pelo governo, né? O governo também é um captador de recursos, e a gente tem do outro lado quem tem dinheiro para investir,
E aí tem um monte de gente, né? Você tem, os investidores institucionais, que são, por exemplo, os gestores de fundos de pensão, né? São os próprios investidores, pessoas físicas que querem guardar seu dinheiro e querem ter rendimento e ter algum crescimento financeiro. E você tem no meio desses dois atores, né, dos investidores de um lado e as empresas e produtores rurais, os captadores do outro, você tem os intermediários. E esses intermediários são seguradoras, fundos de investimento, bancos e a própria Bolsa de Valores, quando ela está fazendo está sendo o mercado onde as ações e outros ativos de renda variável estão sendo comercializados. Então, o mercado financeiro é isso, é o mercado de capitais, sim, mas também é um mercado de crédito, dos empréstimos bancários, né, dos financiamentos bancários, que é algo que é essencial no agro, né, que é a vida da produção agrária, está muito atrelada a financiamentos. Também é um mercado de câmbio, de troca de moeda, e é um mercado monetário, de recursos e de emissão de moedas também. E quais são os títulos, né? A gente tem ouvido falar dos títulos verdes, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Muita gente fala, tem os títulos verdes. Eu acho que o Adhemar vai aprofundar um pouco mais esse ponto. Mas título verde nada mais é do que um desses títulos que a gente já conhece, que são títulos comercializados no mercado, cujos recursos são aplicados para uma finalidade específica, que é uma finalidade ou de redução de desmatamento, por exemplo, ou de fazer um programa de integração pecuária, lavoura, floresta, ou, enfim, e aí a gente pode pensar em uma série de tipos de projetos e de objetivos, um projeto de captação de gás metano na pecuária, por exemplo. Então, a gente tem uma série de produtos que podem ser financiados pelos títulos normais. E quando você tem essa finalidade atrelada a esse título se torna um título verde, tá? Eu trouxe só mais esse relatório também para vocês, que ele fala do Global Financial Stability Report. Ele é um relatório do Fundo Monetário Internacional e aqui ele traz todas essas formas de títulos verdes, tá? Enfim, isso é para vocês ficarem aí quando vocês precisarem consultar. Mas tá vendo? Tem lá as equities, que são as ações, tem os títulos de renda fixa, né? Tem os empréstimos bancários e os financiamentos alternativos. Então, esses são tipos gerais de fundos e que podem ser verdes. E quando que eles serão verdes, né? Aí o relatório ele traz os exemplos lá. Então, mas basicamente é o que eu falei, ou seja, é a finalidade de utilização desses recursos. Esse relatório ele traz dificuldades atuais do mercado ESG, eu já falei um pouco para vocês, a gente está vivendo um momento em que todo agente, né, de rating, você tem várias agências de rating que estão classificando títulos com critérios ESG que são próprios. Você tem as asset managers, né, as gestoras de fundos, que também criaram as suas próprias métricas. Então, há uma profusão de métricas diferentes e de critérios diferentes. E o momento em que a gente está vivendo hoje é de tentar unificar esses critérios. É isso que está acontecendo internacionalmente. E como a gente está na OAB, eu não poderia deixar de falar brevemente, o doutor Adhemar vai aprofundar, mas eu não poderia deixar de falar onde é que entra o papel do advogado. Primeiro que a gente está vendo e vem vendo uma grande evolução no campo normativo acontecer. E é claro que o advogado ele precisa acompanhar toda essa evolução. Então, a gente tem essa evolução normativa acontecendo na União Europeia e nos Estados Unidos, e se a gente for olhar para esses regulamentos e depois passar a olhar a regulamentação brasileira, a gente vai ver que está tudo unido, no final das contas, né? O que o Brasil está fazendo é, de alguma forma, se adaptar a essas evoluções que estão acontecendo lá na Europa, nos Estados Unidos, né? O que a gente vê acontecer no campo normativo? Os Estados Unidos está voltando para o Acordo de Paris, que é um indicativo muito importante, né, da força
desse mercado de carbono que pode vir a acontecer aí. A gente tem toda uma preparação que a gente tem ouvido falar para a COP26, que é a reunião das partes, né, das mudanças climáticas, e que muito provavelmente vai regulamentar o artigo 6º do Acordo de Paris e vai criar o mercado de carbono. Essa é a expectativa. Se vai acontecer ou não, a gente não tem certeza, mas essa é a expectativa. E a gente começa a ouvir também, fora do país, com muita força, discussões relacionadas à litigância climática e litigância ESG. E o que é isso? Isso é o seguinte, é quando a empresa ela coloca e ela faz propaganda de suas práticas e suas políticas ESG, isso gera uma demanda de ONGs, no nosso caso aqui do Brasil, do Ministério Público, talvez, de começar a olhar para esses relatórios de sustentabilidade, por exemplo, olhar para essas informações que estão sendo divulgadas e ver se aquilo que está sendo difundido, de fato, está acontecendo na prática. O que a gente está vendo acontecer no Brasil? No Brasil, esse ano, tudo está acontecendo. Então, a CVM colocou em audiência pública uma instrução normativa para inclusão de critérios de sustentabilidade nas avaliações pelas companhias reguladas. A gente está vendo o Banco Central alterar as suas normas e colocar também em audiência pública normas de sustentabilidade para financiamento. A gente está vendo a SUSEP, que é o órgão regulador das seguradoras, dizer que deve criar um índice, talvez, de sustentabilidade para as empresas reguladas, porque a gente precisa lembrar que as seguradoras também investem no mercado. A gente está vendo o BNDES criar novas... O BNDES já tem green bonds há muito tempo, né? Investimentos verdes há muito tempo, mas a gente está vendo ele criar uma nova estrutura para emissão de bônus verdes, né? E com o apoio do BID, do Banco Internacional de Desenvolvimento. E a gente está vendo uma série de alterações legislativas que eu detalhei um pouco mais aqui. Então, a gente está vendo o FIAGRO acontecer, a gente viu a política de pagamento por serviços ambientais sendo aprovada esse ano, a gente está vendo a política de bioinsumos saindo do papel, a ratificação do protocolo de Nagoya, os programas de Adote um Parque e Floresta Mais, a estruturação do CBIOS, que está bom, não aconteceu esse ano, já vem acontecendo há mais tempo, mas ele está muito atrelado a esse mercado de carbono, é um dos mercados de carbono possíveis. A gente está vendo uma estruturação dos planos, do plano ABC da agricultura de baixo carbono, entre o MAPA e a CBI, né, que é o Climate não sei que Initiative, me fugiu agora a palavra. A gente está vendo o plano e o programa de integração lavoura, pecuária, floresta também se formalizar, porque se já acontecia, se o mercado de alguma maneira já atuava dessa forma, hoje a gente está formalizando isso para poder, o quê? Captar recursos lá fora e eventualmente participar, talvez, como fornecedor desse mercado de carbono que deve se estruturar e a tendência é que se estruture. E a gente também está começando a ver essa força, ganhar força, essas discussões e obras, né? Tem obras surgindo sobre litigância climática, né? Então tem compilados, tem vários livros, a gente já começa a ver isso já está sendo estudado e já tem, inclusive, uma ação que foi movida por litigância climática que está tramitando no Brasil, uma que eu tenho ciência, provavelmente há outras. Então, o que o advogado precisa fazer? Primeiro, ele precisa adquirir experiência e vivência mais abrangente, integrada nesse mercado, ele precisa entender de direito ambiental, de direitos humanos, ele precisa ajudar o cliente a navegar nesse mundo econômico e financeiro, e ele precisa ajudar o cliente com avaliação de riscos e oportunidades. Esse é o papel da gente, esse é o papel dos advogados que eles precisam passar a ter. E eu queria fechar a minha fala para poder passar para o doutor Adhemar, dizendo o seguinte: o compliance ambiental, o cumprimento da legislação é só a base da pirâmide, né? O ESG é o que vai levar a gente, vai permitir que a gente escalone isso. Então, não adianta só cumprir a norma, apesar da gente ter no Brasil, a expectativa é que tenha muitos fundos de transformação, né? Porque a gente sabe que tem um não compliance muito importante no agro, não só no agro, como no urbano também, né? Nos projetos urbanos, nas empresas, tem um não compliance muito grande. E os fundos e os títulos, eles podem sim ser utilizados para captar recurso para se regularizar. Esse é o primeiro passo. Mas esse passo do compliance é um primeiro passo. O ESG é
ir a um outro nível, é avaliar os impactos positivos e negativos ao meio ambiente, ao social, e de compliance, e os princípios éticos da minha empresa, né? E tornar esse mercado mais integrado e permitir com que as empresas e os produtores rurais possam causar mais impactos positivos do que negativos na nossa sociedade. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero não ter passado muito do meu tempo. Já peço desculpas e vou stop sharing aqui para passar para o meu colega Ademar. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua belíssima explanação. Nós temos já 2 perguntas direcionadas à senhora, que no final do evento nós estaremos lendo e registrando para que responda. Agora eu agradeço a sua participação e passo a palavra ao doutor Ademar Ronquillo. Muito obrigado. Estou só tentando tirar aqui, não estou conseguindo, deixa eu ver. Como é que eu faço stop sharing aqui, gente? Stop share, achei. Pronto, já foi, desculpa. Deixa eu... Tentando colocar tela cheia. Só um segundo. Agora conseguiu F5 aqui, José? Doutor, já tentou colocar... Deu F5? Deu F5. A tela está aparecendo para vocês. Sim, já está aparecendo. Não está em tela cheia, mas está naquela tela Então. principal. Não sei por quê. O senhor tentou clicar no campo inferior do lado direito, onde tem o ponto da apresentação. Parece que na sua versão está travada, porque normalmente ele fica com uma cor mais evidente. Onde tem aquele... Agora sim, né? Certo, perfeito. Ok. Agora foi. Bom, boa noite a todos, né? Primeiro agradecendo o convite feito pelo José Roberto, né? José Roberto Reis, e o xará José Roberto, né? Que também brilhantemente conduziu aí a apresentação dos trabalhos de hoje, né? Parabenizar a professora Luciana, porque de uma forma bem sintética, eu acho que ela acabou trazendo os conceitos necessários para que a gente possa ser introduzido no tema, né? E a grande dificuldade que nós temos nesse trabalho é, de alguma forma, tentar agregar alguma coisa. Como a exposição da doutora Luciana ela acabou sendo bem ampla e a gente aprendeu muito, né? A gente fica em situação um pouco mais complicada, mas a gente vai tentar trazer alguns conceitos, algumas ideias, né? Nesse estudo do ISG, né? Então, o que acontece, na verdade? Aquela introdução sobre triple bottom line, mesmo 2005, quando a gente tem a primeira vez que a gente tem essa, né, no estudo feito do Banco Mundial, essa expressão é a primeira vez que ela é utilizada, né? Aí a doutora falou sobre, né, o combate ao greenwashing, também ao tokenismo, ou seja, de alguma forma você... a sua empresa, né, você falar que cumpre, que dá espaço, né? E então, a ideia do ESG é eventualmente tirar, né, qualquer forma de cortina, né, sobre o que não é exposto. Ou seja, eu declaro uma coisa, eu declaro que eu sou sustentável, eu declaro que eu cumpro cotas, mas eu não tenho como mensurar, né? Então, quando a gente pensa nessa questão desse tripé, é de alguma forma desnudar, é demonstrar se de fato a empresa tem essa sustentabilidade efetivamente. Óbvio, primeiramente, a gente também tem que contextualizar que o agronegócio, ele é muito eficiente, né? Se a gente for comparar o número de terras que nós temos, como APPs, reservas legais, remanescentes de quilombolas, enfim, na verdade, e aí tem um estudo da Embrapa bem interessante, bem completo, que mostra, se a gente cumprisse todas as limitações, né, sobraria muito pouco para que o agronegócio, que é fundamental para o nosso
para a nossa balança, para o nosso desenvolvimento, para que ele se desenvolvesse. Então, mesmo com muitas limitações ambientais, limitações administrativas, o nosso agronegócio ele é produtivo, né? E ele, de fato, a gente pode acompanhar, ele já vem cada vez mais cumprindo normas, né? Eu pude, no estudo atual que eu estou fazendo aí, analisando alguns relatórios de sustentabilidade do setor sucroenergético, e a gente vai acompanhando a evolução, a gente vai verificando o avanço. O quanto esses relatórios, né, que são anuais, cada vez mais vêm sendo detalhados, né? É claro que esse ESG, a gente pensa, 2019, 2020, ele acaba havendo uma profusão maior, né, desse tema, mas a gente já percebe que, de alguma forma, esses 3 fatores vêm sendo observados, né, pelo setor do agronegócio. E agora, é claro, em algum momento, isso você vai ter esse benefício, né? Como a doutora Luciana expôs, isso para o mercado financeiro ele é muito importante. Já antecipando, né, a doutora citou, né, a lei do pagamento por serviços ambientais, uma lei de 2021, que ela é muito importante. E o curioso dessa lei, né, já de alguma forma abrindo, que ela mereceria talvez um estudo próprio, né? Esse estudo que a gente está fazendo aqui bem acelerado sobre ESG, talvez a lei sobre pagamentos por serviços ambientais mereceria. Agora, essa lei de janeiro de 2021, quando ela foi sancionada, ela até cita, né, os green bonds, né, títulos verdes citados pela doutora Luciana já estão, inclusive, em lei federal previsto, né, pagamento por serviços ambientais, que, de alguma forma, é uma lei que já havia uma demanda, né, já havia uma procura, uma necessidade por ela, mais de 10 anos já tinha uma discussão, poxa, se alguém, eventualmente, cumpre, né, as normas ambientais em benefício da coletividade, o setor do agro faz isso, tem que ter alguma compensação. E essa lei, depois de muito tempo, ela está em vigor, né, desde janeiro, e já prevê, né, ela mereceria um aprofundamento, né, tem vários instrumentos, várias ferramentas para, eventualmente, haver compensações financeiras para quem preserva, mas os green bonds estão lá previstos, né, os títulos verdes. Aqui, na verdade, a ESG ele segue um pouco, né, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, isso é um estudo da ONU, então são 17 objetivos, a gente consegue dividir, né, economia, sociedade e biosfera, de alguma forma, é o caráter ambiental que nós temos quando a gente pensa aí no environmental, né, da sigla. Um pouco já foi falado, né, a importância do ESG, o que traz de vantagens, né, ela vai trazer investimentos, né, esses green bonds aí, como eu disse, de alguma forma, pode haver uma captação de valores para investimentos em projetos, né, ambientais, em projetos sustentáveis, né? Isso traz a competitividade, como já foi discutido, reduz esses riscos, porque quanto mais prevenção você tem, o risco de você ter multas administrativas, multas ambientais por descumprimento de normas, eles acabam reduzindo. Então, além de você trazer valores, agregar valores, você pode diminuir o seu passivo não só regulatório, não só administrativo, como inclusive trabalhistas, eventualmente, quando daqui a pouco a gente pensa, você mantém uma equidade, você, de alguma forma, os seus colaboradores têm o mesmo tratamento, né, evitando discussão sobre equiparações, ou seja, você reduz esses riscos. Isso obriga, né, o ESG obriga também mais auditorias, não só externas, né, não só de ISO, mas também internas. Você já tem uma equipe própria que a cada vez mais vai verificando, né, vai fazendo as adaptações do negócio, do agronegócio, da sua empresa do agronegócio, às normas, né? Já vai se adequando. Isso, de alguma forma, vai beneficiar, como a gente vai ver à frente, na questão da adequação à ISO 14001, a mesmo à ISO 9001, enfim. Seguindo aqui, pessoal. Aí, de alguma forma, é claro, o mercado, ele cada vez mais, ele vai exigindo, né, uma adequação das empresas a esses 3 pilares, né? Então, eu estava levantando que a associação, uma pesquisa feita, né, mostra que 85,4% dos gestores, né, de grandes empresas
já levam em conta, né, questões, quer dizer, o ESG ele não está isolado, ele não está estanque, ele já faz parte da preocupação, ele já faz parte do planejamento estratégico de boa parte das empresas, né? McKinsey fez um estudo mostrando que em 2019, em comparativo com um estudo feito lá em 2009, 10 anos antes, esses 3 pilares também ganharam percentualmente uma preocupação maior por parte da alta direção, e isso importa, porque quando a gente pega, por exemplo, a última versão da ISO 14001, né, sobre meio ambiente, né, sobre a gestão ambiental, propriamente dito, ali diz que, claro, dentro do sistema de gerenciamento, as questões são trazidas, como o ciclo de vida de produtos, novas preocupações, a importância da participação da alta direção, né? Ou seja, o departamento ambiental, ou de governança, ou o assistência social, ele não pode ficar isolado. De alguma forma, a alta administração tem que participar, tem que haver uma confluência com os demais gestores, com as demais gerências. Você tem, então, hoje, investidores, de alguma forma, impulsionando, seja porque você vai precisar captar valores no mercado, existem exigências, como também, principalmente, quando você busca negócios fora do país, isso já é uma realidade, então você já tem que estar adequado, você já tem que mostrar o que você faz no que tange esses 3 atributos, né? É claro que o mercado consumidor, ele também pode ser um fator que venha impulsionar o ESG, mas ainda isso é um pouco mais demorado, né? Há uma tendência de demanda maior, mas isso envolve uma conscientização, envolve também valores, isso é um segundo momento. Agora, hoje, investidores e o mercado externo impulsionam, né, as empresas a se adequar. E, claro, quando a gente pensa no critério ambiental de ESG, a gente poderia relatar vários aspectos, e os relatórios de sustentabilidade devem contemplar isso anualmente, né? Demonstrar qual é a geração de resíduos, né? A questão da economia circular, né? O que é produzido, o que é reciclado. Você tem que diminuir, né, a produção de resíduos, tentar reutilizar, né, reciclar ao máximo, até porque nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, uma lei de 2010, que ela, né, estimula o quê? A logística reversa, né? Então, para algumas atividades, para alguns setores, nem todos, para todos os produtos do agronegócio, obviamente, há essa preocupação do quê? Do gerador do resíduo, ele dar a destinação final. Então, de alguma forma, você tem que se adequar a essa política nacional. Então, você tem que criar formas de diminuir a criação de resíduos e, dentro do possível, reutilizá-los, né? Isso é legal da economia circular. Demonstração, né, da poluição, a preocupação com a poluição, os gases de efeito estufa, o quanto a atividade gera, o que está sendo feito para diminuir essas emissões, né, ou para compensar, como eu compenso, né, eventualmente com plantação de árvores, mas em qual localidade, na mesma região, outra. Como eu diminuo, né, ou como eu racionalizo o consumo, né, o desperdício de água e energia, né, Claro, o setor, né? Esse setor ele acaba de alguma forma, até em função da cogeração, né? O setor do sucro energético, até na questão da energia sendo muito autossustentável. Então, essa já é uma vantagem, essa já é uma vantagem que o setor apresenta, né? Então, a energia limpa é uma coisa natural. Ciclo de vida do produto, ou seja, o tempo, essa é uma preocupação, inclusive, da ISO 14001 na sua última versão, né? O quanto os materiais que são utilizados na produção, o quanto tempo dura, aí entra a questão da economia circular, da reutilização. E também a rastreabilidade da cadeia. Isso a gente pensa o quê? Também em fornecedores, ou seja, não basta só se preocupar com a produção interna, com o escopo interno. E o outsourcing, ou seja, quem fornece, também tem que, de alguma forma, haver essa sinergia, essa preocupação, né? E não só apresentar os resultados internos. É conhecer, então, o histórico, a produção, os métodos dos fornecedores. Isso também acaba sendo importante. É claro, traz mais responsabilidades para a empresa, mas isso é um fator que, de alguma forma, pode ser o diferencial. No critério social, né, então o sócio, né, do que a gente pode falar,
Questão do capital social, então aí a gente aqui pensando principalmente nas pessoas, né, no caráter humano, os stakeholders, clientes, né, fornecedores, como é que se dá essa relação, como é que é o trato com a comunidade que a cerca, ou seja, aquela empresa, ela tem eventualmente projetos sociais, ela está lá instalada, ela utiliza a propriedade dentro de um município, de uma região, o que ela traz para aquela comunidade específica. Existem projetos educacionais, existem eventos beneficentes, enfim, isso é uma coisa também a ser demonstrada. Em relação aos colaboradores, né, talvez aí muito importante, não só a questão da segurança, porque você tem que pensar na ISO 15001, então saúde e segurança do trabalhador é muito importante. O treinamento para que ele sempre tenha um avanço, né, não só profissional, como pessoal, então, enfim, mais íncita, né, entre o trabalhador e a empresa. A diversidade, de alguma forma, garantir uma maior participação de um rol de pessoas, um número maior de mulheres, um número maior de negros dentro do possível, enfim, essa ideia. E aí, claro, né, sempre o clima organizacional, que aí, de alguma forma, isso passa por quê? Quando você cria condições de crescimento na empresa, de forma relativamente, né, paritária, quando a pessoa sabe que ela vai se esforçar, vai tentar fazer o melhor para aquele dentro do posto de trabalho dela, e que ela terá a condição, né, de crescer como qualquer outro, né? Então essa equidade acaba sendo importante. Inclusive, hoje essa questão de diversidade no que tange o trabalho da mulher, muitos bancos financiadores já não querem hoje que se mostre assim, não, eu aumentei a parte, né? Isso já é algo retrógrado, né? Eu aumentei a participação das mulheres no meu corpo funcional. Não basta só isso. Também é importante demonstrar que os salários são equivalentes, ou seja, para homens e mulheres que exerçam as mesmas funções dentro da empresa, claro, de acordo com, tem que levar em conta a questão também já da diferença de tempo na empresa, mas dentro do possível, que os salários sejam mais próximos. Para as mesmas funções, os salários sejam iguais. Então, não basta só uma questão quantitativa, uma questão também de você valorizar, né, financeiramente. E a criação, claro, de códigos de conduta, de alguma forma, para que todos saibam, né, as normas internas da empresa, que haja o cumprimento e que se exija, né, que todos, de forma igualitária, venham a cumprir. Na questão da governança, também, os respeitos aos códigos de ética que foram criados, essa garantia da equidade que eu já comentei, prestação de contas e transparência para todos os acionistas, né? Inclusive, principalmente os minoritários, e isso já decorre, essa preocupação com acionistas minoritários, quando a gente pensa em sociedade por ações, ela já vem desde 2001, quando houve uma mudança significativa na lei de sociedade por ações. Então, é importante que o minoritário ele não fique isolado, ele tem uma participação, ele tem a ciência, ele tem o conhecimento do que é feito, né, das operações que serão realizadas, ou seja, ele seja uma parte integrante, não aquele que investiu um pouco, um valor e, de alguma forma, fica isolado da participação das decisões. No Conselho de Administração, sem buscar, dentro do possível, uma maior, né, número de conselheiros independentes, para que haja eficácia, para que sejam analisadas as condições, para que seja verificado a aprovação da administração como um todo, né? Sempre divulgar, né, as metodologias, tanto de avaliação quanto os riscos, né, para que esses sejam diminuídos. Enfim, isso traz uma maior confiabilidade, o mercado acaba confiando mais, né, quanto mais essa governança. Volto a dizer que isso aqui é meramente exemplificativo, né? Nós teríamos como abordar mais caracteres de governança, mas quanto mais, né, a gente demonstra, quanto mais a empresa demonstrar, ela ganha confiança do mercado e, obviamente, ela ganha uma competitividade maior, não só na questão de trazer recursos para dentro, mas na disputa com outras, né, que apresente. Deixa eu só dar uma olhadinha, porque às vezes o horário não se perde. Bom, vou passando um pouquinho, pessoal. Aqui, de alguma forma, pessoal, aqui é um estudo da XP, de um evento,
Aquilo que eu já comentei ali, eles trazem os temas que são abordados dentro do meio ambiente, então mudança climática, recursos naturais, o desperdício, né, a questão de recursos, oportunidades. Dentro do social, aquele capital humano, responsabilidade, oposição de acionistas. Então, ele traz alguns, né, nesse estudo, né, da XP, traz também, abre mais aquele pacote de informações que a gente traz. Por isso que eu digo, essas 3 pilares, eles cada vez mais vão ganhando atributos a ser cumpridos. Isso vai se atualizando. Isso é algo em evolução, não é algo estático, né? Então, isso vai obrigar, né, não só aí o advogado, né, doutor Luciano, mas todos os partícipes, né, de alguma forma tem que buscar atualização constante, porque o que o mercado exige hoje pode ser que no ano que vem seja mais, né? Agregue mais obrigações. Então, os relatórios, né, anuais, eles deverão sofrer constantemente, possivelmente, mudanças, né? Quer dizer, não só atualizar os dados, mas atualizar o foco, né, de estudo. Aqui, de alguma forma, a ISO 31000 trata de riscos, né? De alguma forma também deve ser observada, né? Como a gente falou da preocupação com riscos, né? Buscar a diminuição de riscos, essa é ESG. Então, essa ISO ela vai ser observada. E aí, falando rapidamente do agronegócio, como eu disse lá atrás, ele já é eficiente, porque numa limitação de terras brasileiras ele consegue produzir muito. Mas, em 2019, né, a CNA já demonstrou que 21,4% do PIB brasileiro decorreu do agronegócio, né? É um setor que mais exporta, junto com a mineração, cria 33,3% dos empregos está no agronegócio, e ele cada vez mais, né, se a gente levantar os estudos da Embrapa, ele vai, e ao que parece, ele vai cada vez mais ganhando o seu destaque, né? Enquanto outros setores vão, de alguma forma, ficando estagnados, o agronegócio só tende a crescer, né? Então, porque se você tem, né, a Embrapa demonstrou que até 2030, uma demanda global, né, de alimentos, de aumento, né, de 35%, de energia de 40%. Então, veja, o papel que o Brasil pode, nos próximos anos, né, exercer, já que haverá uma demanda, né? Hoje a gente alimenta 800 milhões de pessoas, segundo a própria Embrapa, então a gente tem uma importância e ela cada vez mais a crescer, né? Nossas exportações aí, em 2019, quase que quintuplicaram aí no caso. Então, nessa retomada, né, nós não podemos falar que o ano passado, né, foi o ano da pandemia, e infelizmente esse ano a gente continua, né, a gente acaba andando em círculos, infelizmente. Então, nessa retomada vai ser muito importante a atuação do agro. E para, né, continuar sendo esse vetor, tendo essa importância global, a adequação ESG vai ser muito importante, né, pessoal? Que eu estou, de alguma forma, agora, até porque acho que já são 8 horas, vou tentar andar um pouquinho. De alguma forma, nós temos, por exemplo, cada vez mais tendo que se adequar. Agora, o Ministério da Agricultura criou o selo Mais Integridade. Então, de alguma forma, as empresas do agro vão ter que demonstrar, então, integridade, ética, sustentabilidade, práticas de integridade, éticas, tudo relacionado a ESG. Se a empresa, né, do agro, ou de qualquer outro setor, mas aqui pensando no agro, ela já tem esses relatórios, ela já sabe o que fazer, ela já vai se adequando. Quando aparece uma obrigação adicional, como foi citada a questão até de, eventualmente, buscar algum empréstimo junto ao BNDES, ou quando vai buscar um selo junto ao Ministério da Agricultura, como ela já tem algo estruturado, fica muito mais fácil adequar as exigências. Adequar ou já ter as exigências, né? Então, você já tem, é mais fácil você cumprir cada vez mais quando vai aparecendo novas normatizações que vão exigindo, né, de alguma forma, essa situação. Bom, como eu falei dos greenbacks, né, essa lei 14.119, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, eu sugiro que conhecemos com mais detalhamento essa norma, né? A doutora Luciana já havia citado, né, greenbacks, né, os títulos de renda fixa, que são utilizados na captação de recursos para projetos e ativos ambientais, né? Esses fundos ESG cada vez mais crescendo, né, no mundo. Em 2020,
eles em 2020, né, isso não é Brasil, isso é a nível mundo, movimentaram cerca de $1 trilhão, né? No Brasil cresceu 26%, mas ainda, é claro, a gente ainda está tateando isso, né, de alguma forma. E aí nós temos alguns específicos, o ISD no índice B3, né? Então, empresas que cumprem requisitos, atualmente nós temos 40 empresas. Tem o índice de sustentabilidade empresarial, também é outro ISE, né? Existe a possibilidade de investimento direto pelo Exchange Trade Fund, né? ISGB 11. Também tem o índice carbono eficiente e tem o índice de ações com governança corporativa, ou seja, nós temos 5 possibilidades, né? No mínimo 5, de conseguir, né, captar valores junto à Bolsa de Valores, enfim. Aí eu trago, inclusive, uma notícia recente, porque a Colombo, né, a usina Colombo, ela emitiu aí certificados de recebíveis do agronegócio, no valor aí de 358 milhões, e aí já foi caracterizado como o CRA verde, né? Então, assim, ele está captando valores, né, para investir na produção de etanol e energia. Então, já entra nessa questão do green bond. Isso foi uma notícia em março, né, bem recente. Então, é um título exclusivamente verde. Vai captar, né, só não sabe os valores, para investir aí em energia, ou seja, na produção de energia limpa, na produção aí, na biomassa, no agro, propriamente dito. Outra questão que vai, de alguma forma, movimentar ESG nas empresas. Nós tivemos uma instrução, né, da Comissão de Valores Imobiliários, no 480, que, além de outras informações constantes nos formulários de referência, agora foi inserida a necessidade de informar riscos socioambientais da atividade, matriz materialidade, né, as preocupações sociais e ambientais, aquela adequação, né, lembra aqueles objetivos, 17 objetivos da ONU que eu mencionei ali rapidamente, né, coloquei no slide. Isso deve demonstrar, assim, a empresa deve demonstrar como vem tateando isso, né, como vem cumprindo esses objetivos. O que vem praticando, né, o que vem praticando, né, a título de ESG, ou se não está, o porquê ainda não se adequou, né? Então, veja, mesmo, né, novos formulários que já existiam, eles vêm adequando informações, vêm acrescentando informações. Então, necessariamente, as empresas acabam tropeçando. Não há mais como afastar ESG. Isso faz parte da pauta do dia, porque as exigências já começam a aparecer e tendem cada vez mais, né? Como disse, isso apareceu em 2019 ali, meio tímido, mas em 2020 ganhou destaque, e cada vez em 2021 a gente não pode fugir desse tema. Agora, para o setor sucroenergético, você, principalmente na questão ambiental, havendo, né, já uma adequação, quando for buscar a renovação, a certificação Bom Sucro, né, isso já vai, de alguma forma, ser cumprida, né, porque ela visa, né, esse organismo internacional, visa a verificar os impactos sociais, ambientais das empresas do setor sucroenergético, né, e se você já tem, né, um pilar pronto, se você já tem o caractere social e o caractere ambiental bem estruturado, quando você busca a certificação, ou eventualmente você tem uma maior facilidade. Tudo interligado, né? A questão dos ISO 14001 ambiental, observância aos requisitos legais, a questão regulatória, ISO 9001 da qualidade, ISO 15001, saúde e segurança do trabalho, ou seja, é um pacote que se forma. Então, você não pode nem, de alguma forma, afastar, porque você vai ter que se adequar nessas certificações, se você quiser ser competitivo, se você quiser participar. Então, você já tem, de forma preventiva, você tendo o ISD bem posicionado dentro de sua empresa, você percebe o quanto você vai ter um caminho mais facilitado em outras certificações que também são necessárias. Pois aqui tem alguns exemplos, né, de adoção. E também, só para encerrar, que eu acabei passando um pouco de tempo atrasado, o RenovaBio, né, quer dizer, já principalmente o setor de biocombustíveis, né, ou seja, que já tem aquela RenovaCal, ou seja, o quanto você produz de energia, de combustível, né, decorrente de fontes limpas, né, você já podia lançar os CBIOS no mercado. Nós começamos em abril do ano passado isso, né, então algumas empresas assumiram algumas metas, né,
colocaram lá da ANP, né, chamada RenovaCalc. Isso pôde emitir CBIOS, né, tem um certo regramento, aqui eu explico. Depois eu posso, como disse a doutora Luciana, eu posso compartilhar, mas já também com o RenovaBio, muitos já estão tendo algum retorno, né, no mercado quando comercializando CBIOS, ou seja, produz fontes de energia, combustíveis a partir de fontes limpas, e em troca disso consegue captar valores no mercado, né? O ano passado foi o RenovaBio, ele foi já, esse ano ele já está mais materializado, porque só em abril do ano passado, abril ou primeiro semestre do ano passado, começaram as comercializações em bolsa desses CBIOS. Então, o RenovaBio também, de alguma forma, ele contribui, né? Ele se interrelaciona diretamente com um ambiente, né, dentro do ISD que a gente estuda, né, que a gente discute. Enfim, pessoal, tentei aí acelerar, desculpa, no fim, né, porque já tinha passado do horário que o José Roberto tinha me fornecido. Peço desculpa aí pelo atropelo, né, mas, enfim, fico à disposição aí, e é um tema que merece um aprofundamento maior, merece uma pesquisa, e quem sabe um curso aí maior, com mais detalhamento. Mas obrigado aí pela atenção e desculpe o atropelo final. Doutor Ademar Ronquim, em nome da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio, mais uma vez nós agradecemos a sua belíssima explanação. O tema não é dos mais fáceis, mas ele possui uma característica de melhoria e mudança no mercado, tanto nas áreas ambientais, sociais e econômicas. Então, o tema hoje é para um debate, para os interessados buscarem meios de aprofundamento da temática e também para a gente deixar e levantar essa bandeira de forma mais eficaz. Eu aproveito o momento também para agradecer a presença do professor Jair Cardoso, professor titular da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, líder do grupo de pesquisa Transformação do Direito do Trabalho na Sociedade Pós-Moderna. Agradeço também a presença do professor Eduardo Benini, agradeço a presença do professor Lutério de Paiva Pereira, agradeço mais uma vez a presença de todos os interessados na temática, agradeço muito a participação de cada um aqui e aproveito para convidar o doutor Marcelo Abdu. Ele é economista com diversas especializações, administração pela Fundação Getúlio Vargas, finanças pela FIA, possui MBA em agronegócio pela Exalc USP, e ele tem uma experiência de mais de 25 anos no mercado financeiro e atualmente ele é vice-presidente da Ouro Fino Agrociência. Eu peço a participação e a palavra dele para ele poder falar um pouco da experiência teórica e prática e da sua vivência em relação à temática que nós estamos discutindo. Com a palavra, o doutor Marcelo Abdu, muito obrigado por sua participação. José Roberto, muito obrigado. José Roberto Reis, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com todos. Eu só gostaria de saber quanto tempo eu tenho para fazer a apresentação. Se for possível, para não ficar muito longo o nosso evento, que praticamente seria como se fosse uma reunião nossa da comissão, 10 minutos é um bom tempo para o senhor, Marcelo? Eu vou tentar, então. Vamos lá. Porque nós temos a sua fala e, no momento seguinte, nós também vamos dar espaço para discussão e para resposta das perguntas que já foram enviadas. Ok. Eu vou tentar correr, e daí, se vocês acharem que tem alguma coisa relevante e quiserem fique à vontade, interromper, fiquem à vontade, tá bom? Bem, como a contribuição dos vossos expositores é muito importante. Não precisa correr. O tempo é curto, mas eu acredito que nós vamos aproveitar bastante o seu depoimento, a sua participação. Tá ótimo, vamos lá. Bom, gente,
Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho das ações de sustentabilidade, né, ESG, da Ouro Fino Agrociência. Depois dessa aula da doutora Luciana e do doutor Aldemar, que me deixou muito feliz, porque eu vejo que a Ouro Fino está no caminho certo, e vocês vão poder ver alguns exemplos aqui do que a gente tem feito, e que mostra isso que eu estou dizendo para vocês. Nós somos uma empresa relativamente nova, nós nascemos em 2010 e nascemos com toda a governança, né? Conselho Fiscal, Conselho de Administração, todos com conselheiros independentes, e a gente nasceu trabalhando com produtos genéricos, né? Nós vendemos defensivos agrícolas genéricos. Então, nós nascemos para inovar nesse mercado de defensivos agrícolas, reimaginando a agricultura brasileira, porque todos os produtos que são lançados, eles são criados no hemisfério norte. E nós vimos uma boa chance de mudarmos as formulações para atendermos para atendermos aqui a agricultura brasileira. E isso não poderia vir separado da sustentabilidade. Todas as nossas ações, nós seguimos andando lado a lado com os objetivos de desenvolvimento sustentável determinados pela ONU. Nós, para vocês terem uma ideia, em 2010 foi quando nós começamos, e a nossa planta industrial já tem algumas características, já foi criada com algumas características de sustentabilidade que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas desde 2015, nós emitimos relatório de sustentabilidade com todas as descrições e toda a amplitude de informações necessárias para que tanto as instituições financeiras como todos os stakeholders da cadeia pudessem observar o que a Ouro Fino faz e a Ouro Fino ter a satisfação de estar preservando o meio ambiente e tudo que diz respeito à sustentabilidade. Então, vamos para alguns exemplos aqui, sendo bem rápido. Água de reuso. Nós trabalhamos com toda a água que a gente capta. Para vocês terem uma ideia, a gente tem a utilização cerca de 30% da água captada. Isso atuando com mais de 15 mil metros cúbicos de efluentes reutilizados por ano. Então, esse já é um primeiro ponto. Aí nós temos aqui redução na geração de efluentes e resíduos, redução de emissões de gases de efeito estufa, atingindo os 3 tópicos aqui, os 3 objetivos da ONU. Energia. Instalamos, aqui que eu digo, né? Nós começamos a fábrica foi construída em 2008, 2009. E nós já construímos as fábricas toda com iluminação natural. Então, nós acendemos as luzes da fábrica após as 5h30 da tarde. O consumo é bem baixo de energia. Nós também temos aquecimento solar nos vestiários dos profissionais. Trocamos todas as lâmpadas da fábrica, há um ano atrás, para lâmpadas de LED, para que a gente possa ter também um impacto favorável. Aqui também, para vocês terem uma ideia, aquecimento solar traz para a gente uma economia de 10 mil por ano e reduzimos 3 toneladas de CO2. Quando a gente vai para a iluminação natural, nós temos uma redução de 53 mil por ano de valor e reduzimos a emissão de 20,6 toneladas de CO2 com essa atitude. E aí tem também os objetivos de desenvolvimento social da ONU relacionados. Eficiência logística. Aqui, a gente faz um trabalho fortemente com as nossas empresas que prestam serviço de logística. Então, nós temos contratos de longo prazo, onde a gente conversa com as empresas, mostrando a realidade, né, que a gente tem que seguir de sustentabilidade,
observando os caminhões desses fornecedores, como que eles estão, se são novos, se não são, se estão emitindo muita poluição ou não, e a gente solicita que eles façam todo um trabalho para que possa também diminuir a poluição. Fora isso, a gente tem um trabalho muito forte interno de logística para diminuir a necessidade de caminhões na rua, né, nas estradas. Como que a gente faz isso? A gente tenta juntar, fechar cargas para que a gente possa colocar em um caminhão para levar de uma vez só, né? Não fica saindo cargas picadas com vários caminhões. Então, tudo isso a gente tem feito já há algum tempo. Financiamento Verde Santander, que vocês citaram, né? Que o ESG, os bancos estão olhando fortemente para isso, e é verdade, nós já tivemos esse exemplo. Agora, em março, nós fechamos uma operação com o Santander, onde eles viram as nossas ações de sustentabilidade, colocaram alguns parâmetros que nós temos que atingir dentro dessas ações de sustentabilidade, e, atingindo esses parâmetros, nós teremos redução na taxa pactuada. Então, para nós, muito interessante, para nós, muito importante, em termos de sustentabilidade, que agora começa a trazer retorno também financeiro por termos esses desenvolvimentos de sustentabilidade. Então, o Banco do Brasil está vindo com uma operação para a gente também no mesmo sentido. Então, isso está nos ajudando bastante. A FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, que essa é do governo, né? É uma empresa pública, também nos ajuda incentivando toda a inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para que a gente possa reimaginar os produtos em termos aí diferenciais com sustentabilidade. Rede de economia circular, a doutora Ademar falou sobre isso e a gente tem trabalhado isso fortemente. Nós estamos numa rede dessa em Minas Gerais, com 760 empresas, né? Isso a gente trabalha, as empresas, elas usam os resíduos das outras na sua produção. Então, isso diminui resíduo, né? Que a gente teria que descartar de alguma forma, e ajuda na produtividade de outras empresas. Então, isso está sendo um trabalho muito forte dessas empresas de Minas Gerais, onde a gente tem visto um resultado grandioso para todas as empresas com relação à sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. Aqui, na parte social, né, a Ourofino faz vários trabalhos sociais, fomenta projetos, iniciativas em comunidades, né? Nós temos projetos com adolescentes, projetos com carentes, projetos com idosos. Então, nós atuamos fortemente nessa área. A Ourofino é muito reconhecida por conta disso. E com os nossos profissionais sendo voluntários nos trabalhos nessas ONGs ou nesses projetos. E aqui, reimaginando a proteção do campo, nós temos também um trabalho muito forte iniciado em 2019, onde, com o nosso programa de stewardship, a gente tem a missão de promover o uso correto e seguro de defensivos agrícolas, né? Aí a gente coloca desde a sustentabilidade do produto, no uso, a sua concepção, até o descarte de embalagem, que no nosso segmento isso é condição para que a gente possa estar nesse mercado. E também usando todas esses objetivos de desenvolvimento social. Acho que corri bastante, acho que deu para colocar para vocês. Nós temos um relatório de sustentabilidade, como eu disse, desde 2015 emitido. Isso tem nos ajudado bastante também com o mercado financeiro, porque passa, sim, a credibilidade e a gente tem auditorias, né, onde mostram que essas ações são realmente efetivadas e consistentes. Isso tem trazido bons resultados para a gente.
e fica aí à disposição de vocês para que vocês entrem na nossa página e possam ver no detalhe todo esse relatório de sustentabilidade, onde nós temos todas essas ações e muito mais, né? Fora isso, todos os números da empresa, a gente tem bastante transparência nesse relatório, ele vai deixar de se chamar relatório de sustentabilidade, vai passar a se chamar, a partir desse ano, de relatório anual da empresa, porque vai englobar ainda mais do que a gente tem mostrado todos os anos. Um outro ponto, só para encerrar, que eu acho que é importante, a Ouro Fino foi comprada em 2019, teve 25% das suas ações compradas pela Mitsui e SK. São dois grupos japoneses enormes, né, mundiais, e que eu participei diretamente da venda dessa participação da empresa, e ponto-chave também visto pela Ouro Fino, pela Mitsui com relação ao Ouro Fino, foram as ações de sustentabilidade. Eles ficaram muito felizes em ver que nós já estávamos atendendo a tudo, mesmo antes do ESG surgir, né? Nós já estávamos prontos e atuando fortemente com a sustentabilidade. Então, obrigado. Fico à disposição, a Ouro Fino está à disposição também para demonstrar mais para vocês as ações da empresa, mas fica aí a nossa página e os meus contatos, para caso vocês queiram mais informações, nós estamos à disposição. Desculpa, espero não ter atrapalhado, acho que cumpri o tempo que foi me dado. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Em poucas palavras, eu posso definir que toda mudança que foca na inovação e na melhoria desse tripé social, econômico, ambiental, pelo médio, pelo grande empresário, ainda é visto como um dilema, não é? Naquela questão popular, em time que está ganhando, eu devo mexer. E com a sua fala, com os resultados, nós conseguimos linkar, realizar uma conexão entre a teoria, entre as possibilidades muito bem discutidas entre o doutor Adhemar e entre a doutora Luciana, e verificar na prática, como a Ouro Fino Agrociência nos apresentou, como o senhor muito bem relatou, que essa modelagem é eficiente, é possível, a economia circular, ela além de diminuir os custos, ela tem uma proposta sustentável. Então, o que caracteriza realmente quando alguém defende que a nova revolução da sustentabilidade a governança ambiental, a social e corporativa, não tenha certeza que a sua fala, de uma forma bem enxuta, mas precisa, vai fomentar, orientar e instrumentalizar a atividade e essas práticas em outras empresas, tanto no setor do agronegócio como setores paralelos. Eu agradeço bastante sua participação, peço desculpas pelo tempo, é que realmente nosso tempo é curto, mas tenha certeza que a sua contribuição, bem como a contribuição da doutora Luciana e do doutor Adhemar, foram cirúrgicas. E eu aproveito o momento para realizar algumas perguntas que me foram enviadas ao longo do nosso renomado evento. Tem uma pergunta aqui do Márcio Mazaro, que fez assim. Luciana, podemos também considerar o ESG sendo exigido pelos consumidores? Empresas devem se preocupar se seus produtos cumprem as regras impostas, principalmente ambientais. Essa pergunta foi feita para a doutora Luciana pelo Márcio Mazaro. Tá bom, Márcio é um querido, grande colega de várias associações que a gente faz parte. Aliás, eu estou aqui cercada de amigos, porque tem várias pessoas aqui que são realmente pessoas com que a gente já tem
um relacionamento de longa data, Murilo, João, que estava aqui também, o Márcio Mazaro, querida, Maria Cristina Gontijo, que entrou também, são, para citar alguns, são grandes amigos e pessoas muito queridas. Sim, Márcio, eu acho que o que está acontecendo com o ESG, esse movimento ESG, ele é muito uma visão de fora, né? E a gente tende a ver o consumidor como as pessoas físicas que vão no mercado e compram o nosso produto. Esses, eu acho que ainda demoram um pouco para serem grandes propulsores de mudança, pelo seguinte, porque enquanto o produto sustentável for mais caro, né? E aí a gente teve lá no PSA a mudança dos benefícios fiscais, né? A reinclusão, que acabou que foi vetado, depois caiu o veto. A gente tem uma demanda, desde que a gente discute sustentabilidade lá atrás, para que esses aspectos que protejam o meio ambiente ou que sejam mais favoráveis ao meio ambiente se reflitam também em isenções tributárias ou reduções, diferimentos de tributo, né? Para reduzir custos. Então, eu acho que assim, se a gente olhar para o consumidor, aquela pessoa física que vai no mercado comprar um produto A ou B, claro que a gente tem os consumidores que vão ser mais conscientes, isso sem dúvida. E esses consumidores, eles sim têm todo o potencial de fazer barulho, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está vendo no mercado internacional e que eu acho que chega aqui muito rápido. Então, a gente tem uma proliferação de informações em mídia, então você começa a ver esse consumidor que eventualmente é mais consciente e que ele está preocupado com os 3 pilares da sustentabilidade, pressionando através da mídia, através de pressão de consumo mesmo. Esse consumidor, ele faz isso, mas talvez ele faça mais indiretamente através de divulgação de insatisfação ou algo assim. Mas a gente tem que ver que tem um outro consumidor, que é o mercado internacional. E assim, o que a gente precisa analisar quando a gente olha para o agro, por exemplo, é que a exportação do produto agrícola é uma realidade, né? E o que a gente está vendo a Europa, que é um grande mercado consumidor dos produtos brasileiros, fazendo? Pressão. A Europa está pressionando justamente para que o mercado do agro se torne mais sustentável. E isso não tem relação única e exclusivamente com uma boa preocupação ou com só uma preocupação com a sustentabilidade. Tem relação também direta com o comércio, né? As normas europeias, o SFDR, a taxonomia, o New Deal, né, o European New Deal, que a gente está vendo acontecer e ganhar força na Europa, o objetivo deles eles têm 2 objetivos. Um objetivo, sim, é melhorar a sustentabilidade global, porque o que eles perceberam? Que quando eles expulsaram as fábricas, né, da Europa para os outros países, para os países periféricos, a contaminação deixou de ser aqui, mas ela passou a ser lá. E quando a gente fala de grandes contaminações e de mudanças climáticas e todas essas discussões, não importa muito se eu estou emitindo na Europa, ou se eu estou emitindo no Brasil, ou se eu estou emitindo na China, né? Então, claro que tem uma preocupação ambiental, mas tem uma segunda preocupação que é muito importante, que é de barreira econômica, sim. É porque, assim, se a gente olha para o produto agrícola europeu, ele tem uma série de regras que a União Europeia impõe a ele, de proteções, de tipos de defensivos que usa, enfim, você tem uma série de controles e normas, né? E se o mercado internacional ele consegue produzir mais barato, o consumidor europeu pode ter a consciência que tiver, ele vai consumir o produto que é mais barato. Na verdade. Então, o que o mercado consumidor europeu está fazendo com as normas de sustentabilidade que está aplicando ao mundo, né, e definindo para o mundo, para os produtos que entram ou não entram na comunidade europeia, é uma pressão de consumo. Então, assim,
Acho que esse é o ponto. A gente precisa... Existem consumos diferentes, né? Tem a pressão do consumidor, da pessoa física que vai fazer barulho, e aí a gente tem, por exemplo, um outro movimento que a gente está vendo, que é o ativismo societário. Não é do consumidor, mas é do minoritário. É o minoritário fazendo barulho para pressionar aquelas empresas em que ele investe que se adequem ou se tornem mais sustentáveis, ou mudem a matriz energética delas, enfim, ou adotem práticas de sustentabilidade ou sejam mais diversas no seu ambiente de trabalho. Então, a gente tem esse consumidor, sim, que faz barulho, que faz pressão, mas a gente tem um outro grande consumidor, que são os mercados internacionais e que, de alguma maneira, estão definindo isso, estão definindo um pouco para o parâmetro disso também. Espero ter respondido. Xará, se eu puder só complementar a resposta da doutora Luciana, quando o David Macklin, o CEO global da Cargill, assumiu em 2013, o discurso dele na posse foi justamente isso, a preocupação que ele levaria para a Cargill com a opinião e a tomada de decisão do consumidor. Só que a Cargill ela tem um porte muito grande. Quando pensamos em consumidor da Cargill, estamos falando de McDonald's, Coca-Cola. Então, essa preocupação com a tomada de decisão do consumidor faz todo sentido. Ótima pergunta aí do Márcio. Aproveitando, então, para dar a retomada, eu tenho mais duas perguntas aqui que foram enviadas antecipadamente, mas se algum participante quiser realizar a pergunta, é só abrir o microfone, falar o seu nome, de onde que é, tal, e fazer a pergunta. Pode ser direcionada a todos os expositores ou somente um expositor. Se alguém quiser, fique à vontade. Até um expositor pode fazer uma pergunta para o outro. Eu gostaria. Se o quer fazer uma pergunta, fique à vontade, microfone aberto. Isso. Obrigado, obrigado, parabéns a todos aí pelas exposições. Estou aprendendo bastante a questão de ESG, porque eu acho que eu já trabalho com essa questão de sustentabilidade há muitos anos, e eu vejo, a Luciana respondeu aí a questão do consumidor, ele tem um papel importantíssimo também na visão que as empresas têm que ter dos seus produtos perante os consumidores. Não basta você ter o padrão de qualidade, mas também a fonte da matéria-prima que alimenta o teu produto. É muito importante você ter isso em toda a sua cadeia, porque você está apresentando um produto sustentável, né? Isso tem e o ESG está dentro disso aí. Não é só questão de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social também, que você tem uma contribuição de ajuda em alguma comunidade, etc. Você está fazendo o aspecto social, né? Isso também é muito importante. Mas o que eu perguntei especificamente aí para a Luciana, e se os outros quiserem responder, se souberem, eu acho que a Luciana sabe, o Brasil agora recentemente ratificou o Protocolo de Nagoya. Ela mencionou o Protocolo de Nagoya como uma das vantagens, que eu não vejo assim tanta vantagem, mas de qualquer forma, a pergunta, Luciana, é o seguinte: o setor agro, todo mundo sabe que a agricultura brasileira ela produz e consome, a população brasileira, o Brasil produz e consome recursos genéticos de outros países, né? Nós não comemos a nossa biodiversidade, nós não produzimos a nossa biodiversidade. Então, todo o acervo que tem de produção de boi, galinha, porco, soja, milho, tudo é de outro país. Com a adesão ao Protocolo de Nagoya, infelizmente, a gente vai estar afeto à legislação desses outros países, fazendo compliance da legislação desses outros países para o nosso agro. Então, aí vem a grande pergunta. Eu vivo isso, sei disso, e eu vejo que alguns setores estão apostando em que o Protocolo de Nagoya não será exigido, que o Brasil não vai exigir o cumprimento do Protocolo de Nagoya por seus nacionais. Eu acho isso muito ruim, que eu acho que isso é um tiro na cabeça do produtor brasileiro. Porque se você imaginar amanhã que você tem um certificado internacional de origem do recurso genético, você pega o boi aí, os pecuaristas, o cara está aí com um plantel significativo, vai exportar a carne dele, vai chegar lá na Europa, espera aí, cara pálida, eu também sou parte de Nagoya, cadê o seu certificado internacional? Essa carne que você está consumindo, você tem lá na Índia autorização para ter desenvolvido esse embrião e esse plantel que você tem? Ou seja, vai começar a haver uma exigência também do Brasil com relação ao cumprimento de legislações de outros países. Então, isso que eu queria ver, Luciana. Eu vejo que alguns setores, por exemplo, o setor cafeeiro,
está preocupado, porque a origem do café é a Etiópia. A Etiópia é um país rigorosíssimo com a sua legislação com relação ao acesso e a questão de repartição de benefícios, de cobrar royalty mesmo de quem ganha dinheiro com o produto, com a espécie de origem daquele país. Então, não sei, na sua visão, Luciana, setor, eu vejo uma despreocupação enorme, mas um ou outro especificamente tem trabalhado isso. Por exemplo, o café e, por exemplo, o eucalipto, com relação à Austrália, de cumprir a legislação desses países. É um custo. Agora, eu vejo, por outro lado, também muita gente despreocupada. Não vou cumprir isso aí, não. E aí leva a seguinte preocupação também. A gente vê aí os acidentes da Vale, principalmente Brumadinho, né? A diretoria estava ciente dos riscos daqueles derramamentos, aqueles rompimentos, porém, os investidores não sabiam desses riscos. Apenas algumas editorias que sabiam, mas essa notícia não chegou nos investidores. Vocês vejam o tamanho do prejuízo que os investidores tiveram com a Vale com relação a Brumadinho e Mariana. Então, isso eu falo em Nagoya porque, às vezes, o investidor num JBS, por exemplo, está ali investindo no JBS, mas nem sabe que tem um Nagoya na frente aí que ele vai ter que já repartir benefício com a Índia, que cobra até 5% de repartição de benefícios sobre o produto final. Numa cadeia que você, não é só no boi, no embrião que você melhorou, mas é no produto final, na carne trabalhada, ou seja, numa cadeia, 5% tem uma significância muito grande. Eu queria que, se você já pensou sobre isso e tem trabalhado sobre isso, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Aí é outra palestra, né, Márcio? É um outro evento. Não, porque assim, no final das contas, eu acho que, quando eu falei de Nagoya, eu acho que Nagoya é mais um propulsor do ESG, porque, de fato, as empresas vão ter que entender essa norma, né? E, ao entender, como você muito bem colocou, você é um estudioso desse tema já há tanto tempo, né? Alguém que eu admiro, que eu sigo sobre esse aspecto e que eu leio, eu acho que o ESG, as questões que você tocou, por exemplo, né, de governança, né, que é dos investidores que não conheciam o problema de Mariana, né, e eventualmente esses investidores das empresas do agro e que vão ter que se adaptar e vão ter que cumprir e vão receber um impacto financeiro pelo cumprimento do protocolo de Nagoya, né? Porque o mercado está todo integrado, o mercado é global. Hoje a gente não tem mais essa visão local, né? Eu falei no começo, né? Na verdade, o agro brasileiro ele exporta, então o consumidor ele vai pedir o certificado de Nagoya também, né? As certificações e as comprovações. Então, sim, eu acho que é um dos elementos, Nagoya, eu citei Nagoya, por isso que eu acho que é um dos elementos propulsores do ESG, porque não tem como fugir, porque é compliance, né? E lembra que eu falei, na verdade, compliance ele é base, SG é acima da base. O problema de Nagoya é que Nagoya é compliance, né? E todo mundo vai ter. Se você colocar no contexto também, tem muitas empresas brasileiras de medicamentos, por exemplo. Desculpa aí, viu, doutor Zé Roberto, estou me intrometendo, mas eu acho que o debate é interessante. Empresas de medicamentos brasileiras que usam, por exemplo, a soja com outra finalidade que não é agricultura, atividade agrícola, né? Tem medicamentos aí e tal. E muitas vezes num contexto que você usa medicamento com conhecimento tradicional, aí vem o aspecto social, entendeu? Então, a complicação que esse protocolo vai trazer em termos de ESG, o custo para as empresas em termos de ESG, eu acho que é uma situação que os advogados, hoje, como você colocou, têm que ser preparados para orientar as empresas, para orientar esses riscos, porque, trago o exemplo do café, mais uma vez, Etiópia, a penalização que a Etiópia impõe a quem descumpre a sua legislação, além de multas altíssimas, é prisão, que pode chegar a 20 anos de cadeia. Então, não é fácil, é sério o compromisso, o compliance, que hoje você tem que passar a orientação para as empresas para cumprirem. Quem está
nesse mercado tem que se adaptar, né? A exigência do cumprimento das regras está muito valendo muito, né, no ramo do negócio, do agronegócio, sobretudo. Aproveitando, então, deixo uma pergunta do nosso Dr. Carlos Truitt. Ele pergunta assim: se possível, peça para um dos conferencistas comentar com mais profundidade sobre o pagamento de serviços ambientais. Como pode ser mensurado o valor da remuneração como forma de estimular um cenário ESG? Responde você, Ademar, ou quer que eu fale? Falar? Fale você. Você pode tentar, né? É verdade. Cada um dá o seu depoimento, a sua opinião é muito válido. Tá. Fique à vontade. Quando a gente pensa nessa nova lei, na verdade, né, é uma lei muito recente, na verdade, pendente aí de um regulamento aí mais profundo. Na questão da modalidade, nós temos, além dos títulos verdes, que já começam de alguma forma a despontar, vai haver o pagamento direto, né? Ou também, eventualmente, a questão de redução, né? Compensação tributária, eventualmente, é uma forma também, né, de compensar. Então, imagine alguém que tem uma reserva particular do patrimônio natural, né? Uma grande área na qual, enfim, possuem cachoeiras e vai e transforma em RPPN, né? A partir de agora. Tem todo um procedimento para isso. Com essa nova lei, eventualmente poderá, ou por um pagamento, é um fundo público que será criado, na verdade, esse recebimento será a nível federal, né? Com dinheiro público e dinheiro privado também a ser criado, e esse fundo ou então vai fazer o pagamento direto, ou poderá vir mediante compensação tributária. São dois formatos. Mas isso será pendente de regulamento, inclusive porque o regulamento da lei, ela trará, né? O regulamento trará como se dará esse contrato, porque, na verdade, será firmada uma avença entre o titular da área e o Estado, né, propriamente dito. Então, esse regulamento trará as cláusulas essenciais, direitos e deveres, como se dará, né, a periodicidade máxima para pagamentos, direitos e obrigações respectivas, enfim, esse contrato, na verdade, por quê? Esse contrato, ele é uma adesão, né, uma adequação, e ele é voluntário. A parte, enfim, poderá aceitar ou não, poderá assinar o contrato ou não. Possivelmente, neste regulamento, haverá a criação de padrões máximos e mínimos a ser, né, eventualmente, ou pagos diretamente, ou mediante redução do pagamento tributário, para aquele que for elegível, né? Para aquele que tiver a área, RPPN, ou eventualmente uma APP dentro da sua propriedade, uma reserva legal. Mas hoje a lei ela não traz ainda essa mensuração de valor. A gente aguarda aí o regulamento, propriamente dito. Se eu puder só complementar, acho que o ponto é esse, né? A lei que foi editada, ela é um quadro, né? Ela dá os princípios gerais de como pode ser feito o pagamento por serviços ambientais. E aí a gente tem que pensar o que é serviço ambiental, o que é serviço ecossistêmico, né? Serviço ecossistêmico é aquele serviço que a própria natureza se presta, né? Que não sem intervenção humana. E o serviço ambiental, que é o sujeito que pode ser remunerado, nos termos da norma, é a intervenção humana para que esse serviço ambiental, esse serviço ecossistêmico, ele seja potencializado. E é isso que vai poder ser remunerado. Agora, como vai ser remunerado, a lei traz uma série de formas, os títulos verdes, né, os green bonds, ou então fundos, pode ter recurso de fundos, o próprio recurso, no primeiro, o Floresta Mais, né, que é um dos programas do governo federal, também é uma das formas de pagar por serviços ambientais. Então, agora, como precificar
varia de acordo com cada um desses instrumentos. Talvez a gente tenha uma métrica meio que geral, de guia disso, que é, quando a gente está falando de floresta, a precificação do carbono, da floresta em pé, você tem um parâmetro ou outro, mas se for um contrato privado, vai na livre negociação das partes, se for um determinado fundo, né, talvez você tenha critérios de pagamento, então isso até onde eu conheço também, eu não tenho uma métrica definida, até porque a gente está falando de vários serviços ambientais possíveis, né? Então, eu posso estar falando de captura de carbono, mas eu estou falando de uma captura de carbono que também pode ter um impacto na biodiversidade, na preservação e manutenção da biodiversidade, na preservação de uma nascente. Então, essa precificação é das coisas mais complexas na área ambiental, porque a gente tem algumas métricas definidas de carbono, né? Eu sempre brinco com alunos que hoje qualquer um entra lá no My Carbon Footprint, que é um site na internet, e consegue calcular a sua própria pegada de carbono. Mas você não tem isso ainda para impacto sobre biodiversidade, você não tem isso ainda para impacto sobre nascente. Então, isso é uma coisa que ainda está em construção. Essa precificação dos serviços ambientais ainda é uma coisa que acho que ainda está em andamento. E o mercado está olhando para isso, né? E eu também, uma outra coisa que eu falo quando a gente fala de ESG é que a bola da vez é a biodiversidade. A gente tem grupos de seguradoras, né, as grandes associações internacionais de seguradoras que estão desenvolvendo métricas para precificar impacto sobre a biodiversidade. Então, isso vai chegar. Está indo, está caminhando, mas é a grande dificuldade ainda do ESG, a grande dificuldade da avaliação de sustentabilidade, mas vai chegar. Perfeito. Mais algum participante quer realizar uma pergunta? Nós estamos rumando para o fim. Eu tenho uma pergunta capciosa, mas um pouco também carinhosa, para o Marcelo Abdu. Como ninguém fez pergunta para ele, eu vou fazer uma pergunta simples, assim, que pergunta o senhor gostaria de ter recebido nesse evento? O que o senhor gostaria de responder e falar nos nossos minutos finais? Não, na realidade, só agradecer vocês pelo convite. Acho que fica claro para a gente da Ouro Fino é que, trabalhando com essa visão de sustentabilidade, nós teremos sustentabilidade no futuro da empresa. Então, é com isso que a gente opera, é dessa forma que a gente analisa, toda a gestão é feita analisando todo o processo de qualquer coisa que a gente vai fazer, o impacto de ESG, né? Sustentabilidade, governança nem se fala, né? Com ética, com todos os programas de governança. Então, a gente tenta seguir à risca para que a empresa tenha continuidade do crescimento sustentável. Eu agradeço. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Se eu puder só fazer o último comentário para o Marcelo, eu usei o relatório da Ouro Fino para a aula que eu dei, porque realmente é um relatório muito interessante, muito bacana. E eu acho que você tocou num ponto que talvez não tenha ficado tão... que eu acho que a gente precisa reforçar para todo mundo que está ouvindo aqui, que é o movimento que vocês estão tendo de unificação do relatório de sustentabilidade dentro do relatório econômico da empresa, de fazer um relatório só. Isso é fantástico e é o caminho, é onde a gente está, porque quando a gente fala de ESG, né, justamente você, ao invés de ter aquele relatóriozinho segregado que fica só aquele grupinho da empresa, que é aqueles caras que estão lá do grupo de sustentabilidade que ficam só batalhando naquilo, e aquilo não tem impacto no resultado do conselho de administração, do diretor, dos acionistas. E quando a Ouro Fino faz esse movimento de unificar, isso é ESG, é isso que a gente acho que vocês são pioneiros nisso. A gente tem o outro que eu conheço que está fazendo isso é a Natura, né? Que é também uma das pioneiras nesses aspectos de sustentabilidade. Então, isso é muito bacana. Eu queria só aproveitar para parabenizar e falar que eu usei o relatório de vocês para as minhas aulas. Agradeço, fico muito feliz. E a empresa tem essa visão, porque lá atrás, Luciana, quando nós começamos em 2015 com a confecção do relatório, os bancos já nos olharam com outros olhos.
né? Então, assim, nós estamos falando de financeiro também, né? Desde o começo, nosso relatório de sustentabilidade já tinha todas as informações. Talvez não tão detalhadas como vai ter agora, mas agora nós resolvemos mudar esse nome, né? Deixar um relatório anual, onde a gente vai colocar no detalhe todas as informações, tanto financeiras como de sustentabilidade. Muito obrigado pela referência. Xará, só fazer um registro final aqui do que eu acho que eu aprendi aqui hoje, que para mim, eu valorizo muito isso. Quando a gente começa a estudar ESG, a gente se depara com vários termos estrangeiros, várias operações sofisticadas de emissões de títulos, e né, o Abdo até mencionou aqui a operação dele, da empresa com o Santander, mas hoje nós aprendemos que ESG dá para fazer também com coisas simples, e que isso dá para qualquer um fazer. Desde trocar uma lâmpada por uma lâmpada de LED, pensar no reuso de água, isso um produtor de cana, um produtor de gado, qualquer pessoa tem condição de fazer, né? É aquela máxima de fazer o melhor que pudermos com o que temos, até que a gente tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Então, não precisamos pensar em... se eu não puder fazer uma emissão de CRA, eu não vou nem olhar para a ESG. Não, eu acho que não é isso. Eu vi que com a simplicidade e o pensamento voltado para o rumo certo, dá sim para começar uma boa atividade dentro do ESG e ir colhendo fruto aos poucos. Muito boa a explanação, Marcelo, parabéns. Quando eu fui te levar o convite, eu fiz questão de frisar, né, uma empresa aqui da nossa região, com áreas produtivas em outros municípios, mas muito vinculada ao município de Ribeirão Preto, e uma empresa que realmente pratica ESG e não só no discurso. Parabéns para a Ouro Fino, obrigado pela sua participação. Ademar, obrigado, meu irmão. Doutora Luciana, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. E quando formos trazer um curso de ESG para a UAB aqui de Ribeirão, nós já temos o material pronto que a doutora Luciana usou no Rio de Janeiro. Então, já está eleita, já está escalada. Se eu puder só finalizar, né, a minha participação, cada slide que eu trouxe ali daria para falar uns 3 minutos de cada um e ainda faltaria tempo, né? Porque tem muita coisa que a gente poderia debater sobre as ações, como você citou, mas infelizmente não deu tempo. Mas fica lá no nosso relatório, ficam lá todas as informações, fica o convite para que vocês deem uma olhada e qualquer dúvida que tiverem, eu estou à disposição. Perfeito, mais uma vez agradeço a oportunidade. Quem deveria estar aqui é o Dr. José Roberto Reis da Silva. Eu fico extremamente feliz de conseguir não chegar ao padrão dele, mas poder fazer o papel e representar a nossa querida comissão. Então, eu agradeço ao José Roberto e todos os membros da comissão por me darem essa tarefa de levar a nossa comissão adiante nesse evento. Agradeço também a presença de todos os participantes, porque sem os participantes o nosso evento não seria realizado, não seria possível. Sem os participantes não existe curso. Então, meu profundo e demorado abraço a cada um que esteve presente aqui e os meus profundos cumprimentos ao Ademar, a Luciano, Marcelo e todo mundo, tá? Eu vou finalizar de forma mais simples possível, dando muito obrigado e tchau. Entendeu? Obrigado por tudo. Tenha uma excelente semana e vamos tentar levar a governança ambiental, social e corporativa dentro das nossas empresas. Essa é a dica, tá bom? Obrigado, boa noite, um forte abraço a todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. boa noite a todos. Tchau, boa noite. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.